Primeiro, é uma das obras, com certeza, ao longo desses 25 anos, do Ministério Público, uma das obras mais importantes, porque retrata a história dessa instituição. Todos nós tivemos a alegria de participar, de termos a nossa vida dentro do Ministério Público. E aqui nós temos inúmeros autores que traçam todos os caminhos do Ministério Público na Constituição de 1988. Então é um momento ímpar para o Ministério Público do Estado de São Paulo e eu estou muito feliz de vir aqui e reencontrar colegas. Já sou procurador de justiça aposentado, tive alguma participação no acompanhamento de colegas ilustres e dos mais entendidos da nossa instituição e, portanto, é um momento ímpar para mim também estar aqui hoje abraçando-os e também colhendo aí as suas dedicatórias. Então eu estou muito feliz por isso. A Constituição de 88 foi uma época muito importante para o Ministério Público brasileiro. Eu, assim como outros colegas do Brasil inteiro, acompanhei toda a tramitação do processo constituinte. E tudo que está escrito neste livro, ou pelo menos, se não tudo, a maior parte dos fatos descritos nesse livro, eu presenciei, acompanhei, participei. Mas esse livro acabou sendo importante não só como registro histórico para todos, como até para nós, porque é uma lembrança, é um registro de coisas que precisam ser documentadas para gerações futuras, para que elas saibam que o que o Ministério Público tem hoje não caiu do céu, foi fruto de uma luta, foi fruto de muita luta, muito esforço, muito trabalho. A minha participação foi uma participação que eu agradeço muito aos coordenadores do livro, foi para escrever sobre o Ministério Público e o combate à improbidade administrativa e à corrupção em geral. E qual a importância da obra no ano que a Constituição Federal completa 25 anos? A obra tem a sua conveniência e a sua oportunidade, além dela apresentar a memória daqueles anos de edificação do Ministério Público. Os coordenadores resolveram ainda colocar a doutrina de Ministério Público, chamando colegas de muito brilho, muita dedicação no assunto, e também outros colegas que participaram de toda, já não mais a construção, mas da execução daquele Ministério Público por eles projetados na Constituição. Doutor, como é que o senhor vê o Ministério Público hoje, 25 anos depois? Eu vejo o Ministério Público como uma instituição altamente positiva e operante para a garantia dos direitos fundamentais e da democracia e do Estado de Direito. Nós devemos a esses homens que lutaram em 1988, como os coordenadores desse livro, o Dr. Burle, o Dr. Araldo, o Dr. Sabella, a edificação desse Ministério Público que nós temos hoje. E hoje o Ministério Público já não é mais aquele desconhecido. É alguém com identidade, com nome e com cara, e com imagem pública. Eu é que agradeço pela gentileza da oportunidade que me deram de estar até aqui. Esse é um momento dos mais importantes na história do Ministério Público do Brasil. 3 homens se juntaram e conseguiram reunir uma série de autores para falar sobre a importância da Constituição, a importância da atuação do Ministério Público dentro da atual Constituição, e foram buscar-me em Minas para que eu falasse sobre a evolução do Ministério Público. E eu o fiz, começando pelo maior julgamento que a história colonial nos deu, que foi a história da condenação dos inconfidentes. Foi dali que eu parti e tenho muita honra de estar participando como coautor do belíssimo e extraordinário monumento histórico que foi traçado por São Paulo para gravar o momento mais histórico da Constituição, que hoje completa 25 anos. Hoje não, que agora completa 25 anos. Doutor, para finalizar a entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Ministério Público hoje. Como é que o senhor vê o Ministério Público hoje? O Ministério Público hoje é uma instituição sem igual no mundo. É um Ministério Público que tem direitos, deveres, mas antes de tudo e acima de tudo, tem a consciência do seu papel no Brasil de hoje. Um papel de ajudar, de participar,
de ir à frente. Nós do Ministério Público não somos melhores do que ninguém. Não temos mais direitos do que ninguém. O que nós temos é mais responsabilidade de muitas pessoas. Bom, ela tem duas importâncias básicas. Primeiro, que ela retrata um momento do Ministério Público extremamente importante para a nação, para a sociedade. E o outro é o aspecto de reviver esse momento agora para os novos promotores, enfim. É uma oportunidade ímpar que essa obra coordenada pelo Araldo, pelo Burle e pelo Sabella dá de mostrar todo o trabalho desenvolvido anteriormente, os 25 anos da atuação do Ministério Público, a chamada revolução positiva da participação do Ministério Público como um agente ativo da sociedade brasileira. Essa obra é uma feliz síntese dos coordenadores, brilhantemente feita pelos ilustres autores que trabalharam nessa magnífica obra. A importância do livro está na mesma razão da importância da instituição do Ministério Público. Eu acho que este livro irá trazer ao conhecimento da sociedade o papel fundamental que o Ministério Público teve não só na Constituinte de 88, como o seu papel em prol da construção de um país mais justo, de um país mais equilibrado, de um país socialmente melhor. Eu quero deixar aqui registrados os meus cumprimentos a todos os membros do Ministério Público de São Paulo. Eu que já participei de 2 bancas de concurso, para minha honra, sou um admirador dessa instituição. Nunca estivemos em campos adversários, sempre estivemos em polos opostos, advogados criminais e promotores, mas com um objetivo comum, que é o justo. Nós perseguimos o justo e o Ministério Público, mais do que ninguém hoje, tem desempenhado um papel fundamental para o alcance deste objetivo. A minha participação foi com a contribuição de um artigo sobre a intervenção do Ministério Público no mandado de segurança, à luz da Constituição Federal. Como é que o senhor vê hoje o Ministério Público após, 25 anos depois da Constituição? Depois de 25 anos, dá para afirmar, sem margem para dúvidas, que o Ministério Público evoluiu bastante e hoje se constitui praticamente um dos maiores defensores, se não o maior, dos direitos da cidadania e também dos vulneráveis, das pessoas fracas, vulneráveis, nas diversas áreas, principalmente na área do consumidor. Eu escrevi um dos artigos numa visão transdisciplinar, buscando trazer elementos da sociologia, da filosofia do direito, da filosofia pura, da antropologia e do direito em si, propriamente dito, para construir a identidade do interesse social sobre o qual se debruça em proteção o Ministério Público. Doutor, qual a importância do livro? O livro traz informações doutrinárias, o livro é um documento histórico de inequívoca importância para os quadros pertencentes do Ministério Público, para os operadores do direito conhecerem mais a instituição, conhecerem mais a carreira, a formação, o contexto em que se criou o Ministério Público e o contexto de conquistas, as circunstâncias em que as conquistas durante o período da Constituinte se deu para que se chegasse nesse formato que atualmente se tem de Ministério Público. Doutor, para finalizar, como é que o senhor vê o Ministério Público hoje? A minha visão de Ministério Público é de fora, porque dentre os autores eu sou o único que sou advogado e professor. Eu não sou um membro da carreira. Eu vejo o Ministério Público como o grande defensor da causa social, como o grande advogado da sociedade. Eu vejo o Ministério Público como uma das instituições ainda na sociedade brasileira em que a população, os cidadãos ainda confiam e, como dizem alguns, para muitos a última porta em que muitos vão bater, depois de já terem batido em tantas outras. Alexandre Alberto Azevedo Magalhães Júnior. Doutor Alexandre, qual foi a sua participação no livro? Bom, eu e o colega André, nós escrevemos um artigo a respeito da atuação extrajudicial do Ministério Público e a sua importância diante do novo parâmetro constitucional de 88.
A participação foi minha com o Dr. Daniel, né? Foi uma honra participar desse projeto junto com o meu colega de trabalho, enfim, de maneira a expressar a nossa experiência no trato do inquérito civil, o controle interno, da nossa experiência junto ao Conselho Superior. Então a gente tratou o inquérito civil, basicamente, seu controle interno e instrumentos de investigação. Sua participação foi em conjunto com o Dr. Alexandre, na construção desse artigo, e como disse a Cíntia, foi uma honra para nós receber esse convite do Dr. Sabella, e estamos aqui muito felizes para celebrar essa data tão importante para o Ministério Público. Participei junto com a doutora Cíntia do artigo sobre inquérito civil. Foi uma oportunidade interessante não só da gente aliar as compreensões teóricas que a gente já tinha com a vivência prática no Conselho Superior, que tem sido muito enriquecedora, mas foi uma excelente oportunidade de elaborar um trabalho junto com autores renomados e figuras muito importantes para a história do Ministério Público. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor vê o Ministério Público hoje. Bom, passados 25 anos da Constituição de 88, em que conquistamos muitas vitórias nas atribuições, um aumento das atribuições, nós temos um novo desafio que é dar a resposta que a sociedade espera diante das nossas atribuições. Então, é um volume muito grande de serviço e nós temos que estar a cada dia nos aprimorando para conseguir dar conta desse grande volume de trabalho. Eu vejo o Ministério Público, que nós conversávamos há pouco, hoje como um novo marco. O marco que foi a luta na PEC 37. Eu acho que todos nós, promotores, jovens, temos que rever o que foi feito, né, pelos autores do livro que participaram aí da Constituição 88 e buscarmos sempre acrescentar e não perder isso que foi conquistado. Eu vejo como essencial essa visão que os novos promotores de justiça têm que ver. Doutor, para quem se destina essa obra? Essa obra é uma obra histórica, mais que uma obra jurídica, é uma obra de história. Acredito que será de interesse de toda a sociedade, não só do meio jurídico, por conta disso, porque ela traz a história dessa luta do Ministério Público por esse espaço e traz toda essa caminhada nesses 25 anos de trabalho, de exemplo prático do que foi conquistado lá em 1988. Doutor Sarrazu, como é que o senhor vê o Ministério Público hoje? O Ministério Público, nesses 25 anos, tem consolidado a importância que assumiu para a sociedade, que acabou sendo cristalizada na Constituição. Nós temos hoje um momento novo, nós temos novas missões, novos desafios, e esse trabalho coletivo foi bem interessante justamente para reunir a perspectiva de diversas gerações do Ministério Público e membros do Ministério Público de setores diferentes. E com esse pluralismo é que o Ministério Público vai agora, daqui em diante, conquistar cada vez mais um papel de destaque na construção diária da justiça. Eu acho muito importante porque ele conta a história desde o início de como se formou o Ministério Público, quais são as funções do Ministério Público, esclarecendo para cada um qual o benefício dessa nova versão do Ministério Público após a Constituição de 88 e desde o início mesmo, como ele surgiu, a evolução, como ele se criou como poder, né, que hoje defende de todas as formas a sociedade brasileira. Doutora, como é que estão os trabalhos lá na associação? A Associação do Ministério Público de Minas Gerais, acredito também, como a Associação Paulista do Ministério Público, ele defende, né, os membros do Ministério Público, mas também promove acompanhamentos legislativos de projetos de interesses da sociedade e que tem reflexos na atuação do Ministério Público. Se a senhora tivesse que já fazer um balanço de 2013, o que sairia? Olha, acho que o principal foi a luta contra a PEC 37. Nós tivemos um movimento nacional de união de todos os ministérios públicos do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, todos os Ministérios Públicos do Estado, em prol de uma campanha que seria a coisa mais importante ou a ameaça mais grave que nós tivemos nos últimos anos, que é tirar o poder de investigação do Ministério Público. Então, desse ano de 2013, eu acho que a luta maior de todas as associações foi a defesa
contra a aprovação dessa PEC 37. Qual o cenário e a perspectiva para 2014? Bom, a gente imagina que a gente vai ter que enfrentar muitas batalhas contra interesses políticos e de outros segmentos, né, da sociedade, contra o aprofundamento do Ministério Público em prol da sociedade. A gente tem que estar sempre atento a isso. Para encerrar, qual é o papel do Ministério Público hoje? Acho que tem que ser a voz da sociedade. Nós não podemos esquecer nunca disso.